Vamos agora conhecer a interface do Power BI e ver como podemos fazer o tratamento e a mesclagem de dados dentro dele. Então, logo que você abre o Power BI, ele traz essa tela inicial, onde ele possibilita que estejamos fazendo o carregamento da nossa origem de dados ou que possamos também utilizar uma origem de dados que já estamos fazendo o tratamento sobre ela. Temos também a possibilidade de fazer a conexão com a área de serviços do Power BI, que é onde eu posso estar compartilhando os relatórios que eu crio por ele. Para isso, ele pede que você utilize um e-mail corporativo. E-mails tipo Gmail e Hotmail, ele considera como e-mail pessoal e não vai permitir que você faça o cadastramento para acesso a essa área de serviço. Mas como nós não vamos fazer o compartilhamento dos nossos relatórios, nós podemos fechar essa janela e aí ele nos dá acesso à interface do Power BI. Se posteriormente precisarmos fazer essa conexão, temos aqui o entrar, que vai permitir isso. Então, reparem que a tela do Power BI é muito parecido com os outros softwares da Microsoft. E isso é proposital, justamente para que o usuário que já conhece alguma ferramenta da Microsoft, ele tenha uma certa familiaridade à medida que ele vai trabalhando com o Power BI. Então, nós temos aqui a nossa faixa de opções, com as abas e comandos que eu posso utilizar dentro do Power BI. Aqui ao lado esquerdo, nós temos os modos de exibição, que são o relatório, o dados e o modelo, que a princípio não apresentam nada porque nós não temos ainda uma origem carregada. Aqui é a área onde eu posso fazer a customização dos nossos relatórios, que vamos estar usando posteriormente, e o espaço onde ele apresenta a origem e os campos existentes dentro dessa origem de dados. Então, para nós podermos ver como ele apresenta isso, vamos fazer o carregamento de uma origem de dados, utilizando aqui o página inicial, onde nós temos a opção de obter dados. Automaticamente ele vai abrir uma tela onde ele vai trazer a relação com todas as possíveis origens de dados que eu posso estar utilizando para carregar para o Power BI. Então temos aqui Excel, texto, XML, PDF, banco de dados do Access, Google Analytics, que você pode ligar o Power BI ao banco de dados do seu site no Google Analytics para que ele faça uma análise em tempo real das visitas nele. Temos aqui o web, entre outros recursos, entre outras fontes que nós podemos utilizar. Nós vamos utilizar aqui o Excel e vamos abrir um daqueles arquivos que eu compartilhei para vocês, que é o dados Excel. Antes dele carregar o arquivo para o Power BI, ele traz essa tela para que você possa escolher na relação de planilhas que ele tem dentro dessa pasta de trabalho, qual ou quais planilhas você vai utilizar como fonte de dados. Então ele só traz uma aqui porque nós só temos uma dentro do nosso arquivo. Então clicando aqui eu tenho uma prévia dessa planilha. Então nós temos lá data, ID produto, quantidade, e se vocês repararem aqui no vendedor, junto com o nome do vendedor existem alguns caracteres que não deveriam estar aí. Então é justamente nessa coluna que nós vamos fazer o tratamento das informações. Repare que por enquanto eu ainda não posso nem carregar nem transformar os dados, porque ele pede que você marque qual planilha você quer realmente carregar, para aí sim ele dar essa possibilidade. Se eu quiser ir direto para o editor de consultas, que é o Power Query, eu clico aqui, onde eu vou fazer o tratamento dos meus dados. Se eu quero carregar ele direto para o Power BI, eu simplesmente clico aqui neste botão carregar, que é o que nós vamos fazer. E pronto, nós já temos aqui nossa origem de dados carregada, e ele traz aqui os campos existentes dentro dessa origem. Então nós já podemos usar os modos de visualização aqui, e ele vai apresentar alguma informação. Como eu quero fazer o tratamento das informações existentes nessa coluna vendedor, eu vou precisar abrir o editor de consulta dele. Então para isso eu venho aqui na página inicial, onde eu tenho a opção de transformar dados, e automaticamente ele vai abrir o Power Query, trazendo aqui a origem que eu estou atualmente utilizando. Novamente ele apresenta ela aqui, e as etapas que ele foi desenvolvendo até o momento que estamos agora. Então nós temos aqui fonte, que foi quando ele fez o carregamento da origem de dados.
navegação, que foi quando nós navegamos dentro dessa origem, mudando os modos de visualização. Cabeçalhos promovidos, que foi quando ele transformou essa primeira linha da nossa tabela em cabeçalho, utilizando as informações existentes dentro dela como campo da nossa origem de dados. E aqui esse tipo alterado, que foi quando ele fez a verificação do tipo de informação existente dentro de cada coluna e alterou o tipo de dados dela. Por exemplo, antes de fazer essa alteração, todas as colunas eram consideradas alfanuméricas. Quando ele fez a alteração, então ele já verificou que aqui nós temos uma data, então transformou essa coluna para um dado de data. Essa coluna ele verificou que eram números, então ele transformou essa coluna para dados numéricos. Essa coluna nós tínhamos letras, então ele transformou em um tipo de dado textual e assim por diante. Como nós queremos fazer o tratamento da coluna do vendedor, então nós vamos marcar aqui a coluna do vendedor. Ah, pessoal, antes eu gostaria que vocês viessem aqui no exibir e ativassem essa barra de fórmulas, porque assim você vai ter acesso a essa área aqui, onde ele mostra as linhas de código da linguagem que o Power Query utiliza, que é a linguagem M. Então, para que nós possamos ir nos familiarizando com essa linguagem. Muito embora você não precisa saber programar nessa linguagem para você poder usar ele. Mas é bom que nós tenhamos acesso a ela para pelo menos ver como ela funciona. Então, vamos voltar aqui na nossa página inicial. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos fazer o tratamento das informações existentes na coluna vendedor. Então, já selecionei ela. Nós temos duas opções para fazer isso. E essa opção nós encontramos aqui dentro do transformar ou dentro do adicionar. Então, em ambas as abas, você vai encontrar a opção extrair, que é o que vai permitir que você faça o tratamento dessa informação. Só que a diferença está em que, aqui em adicionar coluna, se eu uso esse extrair, ele vai fazer o tratamento da informação e vai gerar uma nova coluna com ela tratada e mantendo essa coluna original sem o tratamento. Se eu uso aqui o extrair do transformar, ele vai aplicar esse tratamento sobre a coluna que eu estou selecionando, que é o que nós queremos agora. Então, nós vamos clicar aqui em extrair. Ele traz aqui várias opções, duração, que ele vai fazer a contagem da quantidade de caracteres em cada célula, que nós não queremos isso. Primeiros e últimos caracteres, onde ele pede que você identifique a quantidade de caracteres que ele vai eliminar para manter a informação que você deseja. Isso seria interessante caso o número de caracteres aqui fosse igual, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 caracteres, aqui eu tenho também 5, tem alguns lugares que eu tenho 6, então já não seria interessante para o nosso tratamento. E aqui nós temos texto antes do delimitador, após e entre delimitadores. Então, o que seria esse delimitador? Seria um caractere que é igual em todas as células, que você poderia utilizar como um delimitador para ele estar excluindo as informações, ou antes, ou após, ou entre eles. No nosso caso, como nós queremos que fique a informação que está antes de um determinado delimitador, e esse nosso delimitador é o ponto, que vocês podem ver que é igual em todos os nomes, é o que separa o nome do vendedor desses caracteres que eu não quero. Então, nós vamos pedir aqui texto antes do delimitador. Ele abre uma tela onde ele pede que você coloque esse delimitador, então vamos pôr o ponto aqui, e simplesmente dando um OK, ele faz o tratamento dessa nossa coluna. Bom, automaticamente ele criou aqui uma nova etapa. Se eu me arrependi e quiser voltar ao que eu tinha anteriormente, eu não tenho o desfazer, um Ctrl Z aqui. Eu teria que eliminar, clicando nesse X, essa etapa que eu acabei desenvolvendo. Então aí, ó, pode ver que ele voltaria com a informação como ela estava antes de ser tratada. Mas nós queremos fazer o tratamento, então vamos deixar ela aí. Se nós observarmos essa tabela, está faltando ainda uma informação que é importante, que é o nome do produto. Não tem aqui o nome do produto, ele só tem a identificação, mas qual produto é? Então eu preciso dessa informação na tabela de vendedores, de vendas.
Para isso, eu vou ter que utilizar uma outra origem de dados, que é onde eu encontro essa informação. Então, nós vamos carregar ela. Vamos aqui em página inicial, então nós temos aqui nova fonte. Só que agora nós não vamos usar um arquivo do Excel. Nós vamos pedir aqui, ó, texto CSV, porque o nosso arquivo ele é um TXT. E vamos pegar esse outro arquivo que eu compartilhei com vocês, que é o produtos. Ao abrir, a tela é um pouco diferente de quando nós abrimos a pasta de trabalho do Excel, porque é um arquivo texto. Repare que ele fez aqui a verificação da codificação desse arquivo, para que você possa visualizar os caracteres com acento e cedilha. Então isso é feito automático, mas caso você note que na tua relação aqui tenha esses caracteres com acento ou cedilha sendo substituído por algum tipo de símbolo, existem duas origens que você pode aplicar. Ou essa 1252, que é o europeu ocidental, ou essa 65001, que é o TF8. Então essas duas elas vão resolver esse problema com os acentos e os cedilhas que nós utilizamos. Aqui ele identificou qual é o delimitador que eu usei para separar as colunas à medida que eu fui digitando o texto, então fui dando tab, então ele automaticamente já identificou isso. Poderia usar outros delimitadores também. E aqui a forma que ele utilizou para detectar as informações que eu tenho dentro desse arquivo. Então isso é feito automaticamente. Pode ver que ele já montou a nossa tabela. Então nós podemos dar um OK para que ele possa carregar essa origem de dados. Então, ó, nós temos aqui as informações que precisamos, que é o nome do nosso produto e até a modalidade, que vai ser importante para criar os nossos relatórios. Então, vamos lá ao nosso vendas, para justamente fazer a mesclagem da informação existente nessas duas fontes e trazer a informação que eu preciso, que é o nome do produto, e vamos trazer também a modalidade aqui para a tabela vendas. Para isso, eu tenho aqui em página inicial a opção de mesclar consultas, onde ele traz a origem de dados que eu estou atualmente visualizando, para que eu escolha qual a coluna que tem a informação que vai coincidir com a outra tabela, para que eu possa encontrar a informação que eu desejo. Então, a coluna que é igual nas duas tabelas e que vai permitir que eu traga a informação que é o nome do produto, é o ID produto, então vou selecionar aqui. Ele pede que você escolha a outra origem de dados. Então vamos escolher aqui o produtos. E aqui também falar, olha, é o ID produtos que eu preciso. Automaticamente ele fez aqui a correspondência e trouxe 30 linhas. Se eu escolhesse uma coluna com dados diferentes, ele não conseguiria fazer a correspondência. Então eu preciso escolher uma coluna com dados iguais. E pronto, dou um OK. E automaticamente ele acrescenta essa coluna, onde na realidade ele representa a própria tabela de produtos. Se vocês clicarem aqui nesse botãozinho com a setinha para os dois lados aqui, ó, nós temos a relação dos campos existentes na tabela de produtos, para que eu possa estar trazendo para a tabela vendas. Como eu já tenho o ID produtos aqui, eu vou desmarcar, que eu não quero que ele traga novamente. Vou deixar só o produto e modalidade. Aqui essa opção de use o nome da coluna original como prefixo, eu vou desmarcar, por quê? Se eu deixar ela marcada, ele vai juntar o nome da origem de dados com o nome do campo que eu tenho. Então ficaria produtos produto, produtos modalidade. E aí você teria que fazer o tratamento dessa informação, então nós não queremos isso, já vamos desmarcar aqui. Ao dar um OK, ele faz a mesclagem da nossa origem de dados. Então agora eu já tenho aqui essa informação que eu preciso na tabela de vendas. Automaticamente ele já gerou uma nova etapa. Então já fizemos o que nós precisávamos, que é o tratamento da coluna vendedor e a mesclagem dessa informação das tabelas vendas e produtos. Então nós vamos fechar o Power Query para que ele faça a aplicação dessas mudanças dentro da nossa origem de dados no Power BI. Pronto, agora nós já temos aqui as informações tratadas e mescladas como nós precisávamos. Bom, aqui nós encerramos então a nossa primeira etapa,
onde nós conhecemos a interface do Power BI e fizemos o tratamento e a mesclagem de duas origens de dados. No nosso próximo encontro, nós vamos estar trabalhando com cálculos no Power BI e também com a criação de relatórios utilizando ele. Então, para isso, eu peço que vocês salvem esse arquivo, porque nós vamos utilizar ele para base de criação de nossos relatórios e cálculos. Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo encontro.